Ora, bem-vindos à segunda parte desta aula sobre hidratos de carbono. Vamos fazer aqui um breve apanhado do que foi falado. Portanto, falámos que os hidratos de carbono são o substrato energético mais utilizado naquilo que é a nossa atividade física, que é a musculação. São atividades ou esforços de alta intensidade, moderada a alta intensidade. Portanto, tem um impacto importante na nossa performance. Garante também que haja uma síntese de glicogênio muscular. E os nossos estoques de glicogênio muscular são importantes não só para a parte do rendimento, mas sim porque têm um papel importante em prevenir que a enzima AMPK, que já falamos dela várias vezes, vai inibir os processos de síntese proteica. Então, isso dá-nos informação que nos ajuda naquilo que é o nosso balanço proteico. Se há menos desgaste proteico, pois o balanço será mais favorável. Para a absorção dos hidratos de carbono, nós temos sempre a insulina, que acaba por ter um papel anticatabólico e anabólico. Mais uma vez, temos aqui a questão de a degradação proteica ser menor. Hidratos de carbono são excelentes para a congestão muscular e a congestão muscular acaba por ter os seus efeitos positivos, acredito eu, naquilo que é o processo de hipertrofia ou de estímulo muscular. Depois, hidratos de carbono são de fácil digestão. Então, já lá vamos falar na parte da periodização. Então, são de uma digestão mais fácil do que, por exemplo, as gorduras. Então, quando nós estivermos a distribuir os nossos macronutrientes pelas diferentes refeições, nós temos que perceber quando é que nós queremos que a nossa digestão seja mais rápida ou quando é que a nossa digestão seja mais lenta. E nós podemos manobrar essa digestão através dos hidratos simples, através dos hidratos complexos ou através da adição de gorduras, que será o MTF de fetos, gordura, que será o próximo macronutriente que vamos falar. Os hidratos de carbono, por si só, aumentam o apetite, portanto, em fases de volume é excelente, mas em fases de corte, se nós tivermos ali só hidratos de carbono e não tivermos tanta gordura, pois o apetite será muito maior. E podem ser utilizados também para a melhora do sono. Várias vezes que acabo por, falando de atletas de competição, que é quem acaba por ter aqui doses mais pequenas numa fase, não todos, mas a maior parte acaba por ter uma dose mais pequena de hidratos de carbono, mais perto da competição, e por vezes eles notam uma grande dificuldade em adormecer. Portanto, são os níveis de cortisol que estão altíssimos. Então, aquilo que se faz é, mediante a quantidade que temos disponível, colocá-la em refeições estratégicas. E se calhar adiante-me já para essa parte, que seria a altura em que faz sentido estarmos a colocar. Portanto, se um indivíduo, vamos por comida 1, comida 2, eu peço desculpa pela minha letra, mas isto é escrito à pressa mesmo. Comida 4, comida 5, 5 comidas. E vamos pôr aqui o treino. Numa altura em que os hidratos de carbono sejam poucos, a minha prioridade vai ser sempre para o rendimento, portanto pré-treino, e para estimular logo a recuperação pós-treino. E logo de seguida seria uma das duas situações, ou o pequeno almoço, por norma há aqui uma sessão de cardio antes, então para gerir alguma fadiga e para restabelecer alguns níveis de glicogênio muscular, faz sentido para mim termos logo na primeira comida. E em situações, como estava a falar, em que há uma dificuldade em adormecer, poderá ser interessante ter hidratos de carbono aqui na última comida. Se eventualmente não tiver hidratos suficientes para isso e a questão do sono for realmente algo que tenho que abordar assim ou assim, então distribuo de forma a que na comida 5, no pré e no pós-treino tenha estes hidratos de carbono. Numa situação normal, 4 comidas, eu posso perfeitamente distribuir. Imaginem que eu tenho 300 gramas
de hidrato de carbono. Eu posso perfeitamente distribuir, isto daria 75, acho eu. 75, 75, 75, 75. Posso perfeitamente distribuir a quantidade de hidratos de carbono de forma igual por todas as comidas. Okay? Isto quando estamos a falar de uma quantidade maior. Quando estamos a falar de uma quantidade mais restrita, nós temos que visar sempre o rendimento de treino e logo a recuperação. E não me estou a esquecer de nada. Vou falar aqui dos intakes agora. Quais são as recomendações em termos de gramagem para o hidrato de carbono? E acaba por ser um macronutriente que tem uma variabilidade, uma variação maior, ou um intervalo maior, se preferirem, naquilo que são as gramagens. E aqui nós vamos colocar um mínimo recomendado por uma questão de rendimento de treino de 2 gramas por quilo de peso. O máximo, na verdade não há, eu já tive atletas a comer 10 gramas de hidrato por quilo de peso. E este mínimo eu coloco aqui com asterisco porque há situações em que nós vamos ter que ir um bocadinho mais abaixo que isso. Okay? Tenho atletas em que eu tenho que ir mesmo a 1 grama. Okay? Então alguém que pese 80 kg terá 80 gramas de hidrato de carbono. Como é que eu vou distribuir isto? 40 aqui, 40 aqui. Se houver a questão do sono, para resolver, posso colocar 30, 30, 20. Okay? É essa a forma que eu tenho de pensar. Haverá dias, isto mais falando aqui na parte da competição, mais perto da prova, na semana peak week, por exemplo, em que nós vamos ter que trazer mesmo os hidratos para zero ou para vestígios. Então, são situações pontuais em que nós queremos criar ali um grande déficit de hidratos de carbono, me falta uma palavra. Queremos depletar ao máximo os nossos estoques de glicogênio para depois haver uma supercompensação nos dias que utilizarmos os hidratos de carbono. Mas, regra geral, nós vamos tentar não baixar muito aqui destas 2 gramas, ok? Salvo raras exceções em que é realmente necessário fazê-lo. E outra das coisas que vocês podem fazer, que eu já estou careca de vos explicar, que é compensar as calorias advindas da proteína. Não é? Imaginemos, temos aqui 300 gramas de proteína e temos 160 gramas de hidrato. Não é? Elas ambas têm 4 calorias por grama, então estão iguais em termos de intake calórico. Uma solução para isto, caso o indivíduo note uma quebra de rendimento, seria fazer uma passagem aqui de, por exemplo, 200 gramas de proteína e colocaríamos esses 100 nos hidratos de carbono. Isto já nos daria uma margem maior para distribuirmos aqui pelo pré, pelo pós-treino, eventualmente pela última comida também. Ok? Bom. Em termos de periodização, que foi falámos também outra vez da proteína, e utilizámos como referência uma prova ou uma sessão fotográfica ou uma fase de corte em que a gente atinge ali um percentual de gordura bem baixo. Nós sabemos que logo a seguir essa fase, a nossa sensibilidade à insulina está extremamente alta. Então é uma altura para os hidratos de carbono serem moderados. Ok? É aqui que conjugamos com as gorduras. É claro que isto tem que ser sempre de acordo com a adesão do cliente. Há sempre um cenário perfeito, ideal, e é um cenário realmente que é aplicável, que é realista. Então, logo a seguir a uma sessão destas, ou quando temos com o percentual de gordura baixo e vamos passar por uma fase de manutenção, tem que haver aqui um equilíbrio entre proteína, gordura e hidratos de carbono, em que a proteína estará no mais alto, a gordura poderá estar num pouquinho mais alto ou num nível intermédio,
e os hidratos de carbono baixos a moderados também. Depois, numa fase de volume, aqui nós sim queremos garantir que temos bastante hidrato de carbono e poucas gorduras. Eu às vezes ponho G, às vezes ponho F de fat, é o hábito. E isto sim vai promover um maior apetite e, por conseguinte, uma capacidade maior de termos mais comida. Portanto, há mais insulina também, mais anabolismo. Depois, ao longo do processo, os hidratos de carbono vão acabar por variar. É aquele que até acaba por ter as maiores alterações. E, por norma, eu gosto de manter sempre a proteína intacta, gordura no mínimo possível, dentro das recomendações que vamos falar na próxima aula, e os hidratos de carbono acabam por ser o restante. Né? E nesse aspecto, sempre que eu faço reduções de 5 a 10, 15%, eu venho diretamente aqui aos hidratos de carbono. E só mexo na proteína em situações como a que estávamos a falar anteriormente a respeito do rendimento de treino. E acho que não me esqueci de mais nada. Talvez falar aqui em um cenário bem específico que tem a ver com a malta que faz química. Já vos expliquei que, para a malta que faz química, as fases de manutenção são as fases em que se faz paragem. Manutenção são as fases de paragem química, seja ela TPC, terapia pós-ciclo, ou seja, uma dose terapêutica. Ou seja, uma dose terapêutica. E o que é que se faz aqui? Se realmente vimos de uma fase com muita comida, muitos hidratos de carbono, e temos um quadro de resistência à insulina, poderá ser interessante baixar os hidratos de carbono e subir um pouquinho a gordura. Termos em conta que quando não temos anabolizantes, a distribuição das calorias é feita de forma diferente. Então, mais um motivo para se baixar não só os hidratos de carbono, mas como baixar as calorias. Daí entrarmos em fase de manutenção também. Já aconteceria de qualquer forma. Okay? E a nível de treino, baixamos também pelas razões óbvias, de forma a que haja uma maior gestão de fadiga, o rendimento se possa manter bom, ou se consiga manter pelo menos as cargas, uma vez que vamos estar numa dose muito inferior àquilo que foi feito anteriormente, e se possível aumentar as cargas. E atenção que isto são apenas guidelines, isto não é seguido sempre. Eu tenho alunos em que realmente eu posso perfeitamente manter os hidratos de carbono lá em cima, posso efetivamente até subir calorias e eles não vão sentir quaisquer passos atrás ou regressão. Vão continuar a progredir, não em termos de massa muscular, mas pelo menos a manter a massa muscular que ganharam durante o ciclo. Portanto, isto são apenas formas de organizar ou de estruturar aqui o conhecimento, mas estejam atentos porque tudo o que digo aqui é passível de ser alterado mediante aquilo que o nosso cliente nos apresenta. Okay? Seja por uma questão de adesão, seja por uma questão de resultados. Nós temos que observar, retirar ilações e, além de utilizar o conteúdo que eu vos estou a dar e que vocês vão buscar também aos lados, utilizarem o vosso instinto. É extremamente importante. E o instinto acaba por se treinar. Quanto mais pessoas tiverem, quanto mais anos tiverem de experiência, melhor será o vosso instinto. Vocês vão fazendo erros, vão cometendo erros, vão analisando. A vossa mente tem que ser muito analítica e tentar juntar aqui todas as peças do puzzle de forma a que extraem o melhor do vosso cliente, que ele se sinta bem e que tenha resultados.
E é tudo por hoje. Até à próxima aula.